O esquizoide e o indivíduo francamente esquizofrênico exagerarão a ênfase nas articulações a fim de afastar para longe sensações de desorganização corporal. Os desenhos figurativos nos informarão a respeito de como o sujeito percebe o próprio corpo. Poderá espantar a muitos a compreensão de que todo indivíduo neurótico ou psicótico percebe-se como é, ou seja, a imagem corporal reflete o corpo funcional. Dado que a função também é expressa na estrutura e no movimento, podemos empregar a estrutura e o movimento corporais como instrumentos diagnósticos e agentes terapêuticos. Na análise bioenergética, a interpretação é feita a partir do próprio corpo em si, mais do que a partir do desenho. As maiores fragmentações nas estruturas esquizoide e esquizofrênica são a separação da cabeça do resto do corpo, a cisão do corpo em dois a partir do diafragma, a desunião entre tronco e pelvis e a dissociação das extremidades. A separação da cabeça do resto do corpo é a base bioenergética da cisão entre percepção e excitação. Uma separação similar na metade inferior, entre pelvis e tronco, implica numa dissociação entre a sensação genital e a sensação corporal como um todo. Além disso, a cabeça, a pelvis e as extremidades são contraídas e subcarregadas, fato que interpretaria não como afastamento de realidade, mas como malogro no desenvolvimento. Em oposição a esse quadro, a estrutura neurótica apresenta uma unidade definida. No caráter oral, essa unidade se manifesta pelo afastamento ascendente para longe da Terra, o que fica bastante claro no indivíduo astênico e alto. Podemos deduzir a noção do fato de que, no oral, a energia tende a fluir para cima, sobrecarregando a cabeça, às custas da parte inferior do corpo. É observável o predomínio dessas atividades que podem ser interpretadas como orais. A estrutura masoquista é tipicamente musculosa. A estrutura corporal é frequentemente pequena e pesada, dotada de força muscular considerável. O corpo todo parece estar retendo ou reprimindo. O masoquista está continuamente lutando com esse bloqueio generalizado. As estruturas rígidas se movem como uma única peça, em função da extensão de sua rigidez. Não se coloca em dúvida sua unidade. Pode-se dizer que a estrutura corporal do esquizoide se mantém unida bem frouxamente, apenas pela pele. Os movimentos parecem mecânicos. Tem-se a impressão de que são desejados conscientemente. Estão ausentes os gestos peculiares de uma pessoa enquanto indivíduo único. Ao passo que os olhos do esquizofrênico têm uma expressão distante, indicativa de sua falta de contato com a realidade. Os olhos do esquizoide buscam os do terapeuta. Fica-se espantado por seu desejo de contato, como se este fosse o princípio predominante em suas personalidades. Embora a voz seja monótona, de modo geral, as palavras podem ser claramente enunciadas. Também confere a sensação de se estar fazendo um esforço. Recordo-me de uma outra paciente esquizoide, cuja história constava de um esforço monumental para compensar grandes desvantagens. No início de sua terapia, muitos de seus movimentos lhe eram muito pesados. Ficou confusa e amedrontada. Pedi-lhe que parasse, mas ela falou: "Posso aguentar." Não encontrei em nenhum outro tipo de estrutura de caráter um esforço tão genuíno para resolver problemas. Estamos agora em condições de aventarmos uma hipótese quanto à etiologia da esquizofrenia e da estrutura de caráter esquizoide. Vemo-nos necessariamente forçados a proceder de modo inferencial,
a partir dos princípios bioenergéticos conhecidos, mas podemos confirmar nossas ideias com dados clínicos e também através da observação de bebês. Devemos começar assumindo que, na concepção, o organismo é uma unidade. Isto significa que eliminamos a hereditariedade como fator de peso para a etiologia da doença emocional. Poderá, ou não, ter o seu papel na determinação da predisposição a patologias funcionais, mas devemos ter em mente o fato de que a importância da hereditariedade como fator em processos patogênicos está sendo constantemente reduzida, à medida em que progride o conhecimento médico. Nos capítulos anteriores, estudamos os principais distúrbios neuróticos da vida emocional humana e elucidamos muitos dos fatores responsáveis. Nenhum deles, bem como todos eles, puderam causar a condição psicótica, sem a interferência de variados tipos de experiências traumáticas. Até onde posso afirmar, só existe uma experiência de tal nível traumática que poderia romper a unidade do organismo em crescimento. O agente operativo poderia ser descrito como o ódio da mãe pelo filho, ódio esse que jaz primordialmente ao nível inconsciente. Deve-se compreender a natureza bioenergética do ódio, a fim de entender seu papel etiológico neste distúrbio. Entretanto, indicarei antes a diferença entre este fator e os que funcionam na neurose. O caráter oral desenvolve-se em resposta a sentimentos internos de privação. A estrutura masoquista é formada durante o processo de supressão por uma mãe que superprotege a criança, sendo supersolícita. A rigidez é um produto da frustração, um acontecimento do período edipiano. Seria possível que essas crianças não experienciaram ódio a algum de seus pais? Altamente improvável. Se o comportamento desses pais é observado nas várias coisas que os assediam, ver-se-ão muitas vezes expressões de ódio dirigidas a seus filhos. Estas são, contudo, reações conscientes que passam com a situação. O ódio prejudicial é aquele inconsciente, profundamente enraizado e persistente, operativo, já desde o começo da vida do organismo. Ao configurarmos a natureza do ódio, deveríamos começar pelo estabelecimento de uma distinção fundamental. O ódio e a raiva não são a mesma coisa. A raiva é um sentimento quente, que tem por objetivo a remoção de um obstáculo ao fluxo lipidinal. O ódio é frio e imobilizador. Embora possa ser destrutiva na sua exteriorização, o objetivo da raiva é basicamente construtivo. A raiva não almeja a destruição do objeto de ligação instintiva, ao passo que o ódio sim. A raiva é uma enchente de agressão, não misturada com nenhum sentimento terno. Entretanto, assim que a enchente baixa de nível, fluem novamente as sensações de ternura. A raiva é uma tempestade de verão, seguida de um sol brilhante. O ódio pode ser comparado ao frio ininterrupto de uma vasta extensão de terra congelada. Freud comentou que o ódio está relacionado antiteticamente ao amor. Todos sabemos que um pode se tornar no outro, mas como? Para se compreender uma relação, tem-se que definir todos os seus termos. Podemos definir o ódio? Poderá ser mais fácil tentar definir o amor, o que não é assim tão difícil em termos bioenergéticos, já que são conhecidos os ingredientes essenciais. Vimos que os instintos fundamentais eram sentimentos de ternura e movimentos de agressão. Amor, em seu sentido mais estrito, pode ser descrito como a profunda sensação de ternura, expressa com a agressão mais forte. Uma tal afirmação implica que esta é a mais completa expressão de um organismo.
podemos identificar com as mais profundas sensações de ternura as que fluem diretamente do coração, e com as quais este se vê totalmente comprometido. A ação agressiva mais potente envolve a musculatura toda e expressa na ação a intensidade total das sensações ternas do coração. É óbvio que uma definição assim limitada não esgota todas as manifestações descritas como amorosas. Pode-se, então, ampliá-la como quisermos, a fim de incluirmos expressões nas quais estejam apropriadamente descritas as sensações ternas, através da ação agressiva, conquanto variem as intensidades da sensação e da força da agressão. Estudemos alguns exemplos específicos. O amor de uma mãe pelo bebê de colo é profundo e terno. No entanto, enquanto está no máximo a intensidade das sensações ternas, a agressão está consideravelmente reduzida. No melhor dos casos, envolve a metade superior do corpo da mulher, estando enfatizadas a atuação das glândulas mamárias. Anteriormente, fizemos menção aos sentimentos ternos que não envolvem tendências agressivas e que podem ser descritos como simpatia, piedade e etc. E é por esse motivo que os que precisam do calor físico, do contato corporal, rejeitam esses sentimentos. Se não há ternura na ação física, podemos descrever sua qualidade emocional como sadismo. Muitas mulheres sentem o sadismo no ato sexual, falta de sensação de ternura. O amor, qualquer que seja sua expressão, busca a união de dois organismos, tanto no nível físico como no espiritual. No ato sexual, uma das expressões do amor, torna-se possível a mais completa união e identidade de dois organismos. E quanto ao ódio? O ódio é amor congelado, o que explica por que, à medida em que esfria o amor, há sempre o perigo de que possa transformar-se em ódio. Por outro lado, também é possível que o ódio se derreta novamente e volte a amar. É complicado o mecanismo através do qual ocorre esse congelamento. Há envolvidos no processo dois fatores que dependem de uma predisposição especial. Essa predisposição especial é a estrutura rígida e os dois fatores, o frio e a pressão. No ódio, o coração está frio e endurecido, e os sentimentos ternos viraram gelo. Para que isso aconteça, é preciso exercer uma pressão enorme, num processo análogo, ao qual se dá na conversão do ar em líquido. A pressão é exercida pelo indivíduo cujo amor é rejeitado. Observamos nos capítulos anteriores sobre a estrutura de caráter histérica que uma criança perturbada ao nível genital se endurece, tornando-se rígida. Entre os adultos, uma pessoa assim é descrita como orgulhosa, já que o orgulho patológico se manifesta no pescoço e costas emperdigadas. Na realidade, o que este orgulho está dizendo é: não vou amar você, portanto, você não pode me magoar. Uma vez estabelecido esse padrão de enrijecimento como resposta à frustração, torna-se um atuante e característico tipo de resposta mais tarde na vida. É somente um caráter rígido que pode tornar-se verdadeiramente cheio de ódio. Ao oral, falta o desenvolvimento muscular e a agressividade, que confinem as sensações ternas. É imensa sua necessidade. O sofrimento do masoquista previne o esfriamento. O ódio é frequentemente o resultado final de uma frustração grave na vida adulta. Geralmente, o término de um casamento sem amor, no qual o parceiro rígido se vê apanhado em sua própria rigidez e inabilidade em se mover. Incapaz de procurar novo objeto de amor, o cônjuge magoado reage à frieza do parceiro,
enrijecendo-se e se tornando cada vez mais rígido, até que finalmente seu coração congela. Este é o retrato de uma pessoa que odeia: pele fria, olhos duros e frios, rigidez do corpo, mãos frias, que mais machucam do que acariciam, e um modo de estar impessoal, frio, compulsivo e contido. Bem, qual o efeito de todo esse ódio num bebê, dependente e sensível? O filho de uma mulher que odeia se vê submetido a este gelo muito antes de nascer. Se o coração está frio e duro, que se pode esperar do útero? O embrião, que cresce e desenvolve-se num útero duro e frio, também congelar-se-á, mas de um modo diferente do que ocorre no congelamento acontecido na vida adulta. No útero, esse esfriamento é devido apenas ao frio e não à pressão. O embrião também está mais altamente carregado de energia do que o adulto, e é essa energia que resiste ao congelamento de uma maneira muito melhor que o consegue o sistema energético do adulto rígido. O processo de resfriamento pode ser comparado ao que acontece a uma solução aquosa de açúcar queimado, progressivamente congelado. Depois de um certo tempo, nota-se que o açúcar queimado se concentra no centro, enquanto que a periferia da solução é um gelo cristalino. O centro retém sua fluidez até o fim, desde que o frio penetre de fora para dentro. Deste modo, é aí produzida uma separação parcial entre soluto e solvente. O congelamento rápido e o esfriamento sob pressão aprisionaria os íons ou moléculas do soluto dentro do solvente congelado e os imobilizaria. A observação pode ser repetida com outras soluções coradas. Dá-se uma separação similar no embrião envolvido por um útero frio e não amoroso. A energia disponível no organismo se retira para o centro. Enquanto que o sistema periférico se resfria, o centro está vivo, mas os elementos estruturais próximos à superfície se tornam congelados. Sem essa analogia, não se consegue explicar a tendência à difusão completa, característica da esquizofrenia. O que está congelando é, portanto, a motilidade física do organismo. Não quero dizer que o feto se veja transformado num bloco de gelo. O processo de congelamento não é tão intenso que destrua a vida. Na realidade, seu efeito é mais intenso nas áreas de constrições naturais do organismo, as que não contêm órgãos volumosos, dotados de uma carga independente bastante poderosa. Esperar-se-ia encontrar a condição de congelamento mais evidente no pescoço, cintura e articulações. São esses os locais onde as estruturas esquizoide e esquizofrênica demonstram uma maior perturbação de motilidade. Isto não é esquizofrenia, é, no entanto, a predisposição indispensável a esta doença. A vida pós-natal pode fornecer um ambiente suficientemente caloroso para derreter as áreas congeladas. Entretanto, posto que é pouco provável que o nascimento de uma criança vá, em si mesmo, alterar a mãe, o recém-nascido é projetado num meio frequentemente mais abertamente hostil do que o experienciado enquanto na situação protegida do útero. Fica mais evidente o perigo. Torna-se a experiência gradativa do bebê e da criança, que a realidade experienciada na figura de uma mãe cheia de ódio e fria ameaça sua vida. É só com base nisso que podemos compreender o terror profundo, o medo da perseguição e da violência física, além do da morte, que atormentam o esquizofrênico. Não se pretende com estes comentários condenar as mães dos pacientes esquizofrênicos. Devemos estender a elas nossa simpatia enquanto vítimas de um distúrbio, que a seu modo
é mais severo do que o experienciado por seus infelizes filhos. Lembramo-nos novamente da frase de Dostoiévski, segundo o qual o inferno é o sofrimento dos que são incapazes de amar. É deplorável sua sensação de culpa inconsciente na vida posterior. Um dos melhores livros sobre a terapia psicanalítica da esquizofrenia é o de L. B. Hill, Intervenção Psicoterapêutica na Esquizofrenia. Nesta valiosa obra, o autor discute sobre as mães de esquizofrênicos de modo pessoal e caloroso. Hill admite que muitos psiquiatras consideram as mães dos esquizofrênicos como extraordinariamente hostis, maliciosas e, em todos os casos, uma desgraça. Mas sente que isso não é inteiramente verdadeiro. Hill as encara como ambivalentes, mas esta ambivalência não é a de amar ou odiar. Aparentemente, essas mães podem desejar amar seus filhos e podem tentar, mas prevalece um ódio subjacente. Observem o seguinte comentário. Os psiquiatras que entrevistaram as mães de pacientes esquizofrênicos têm relatado sentimentos bastante semelhantes aos que os esquizofrênicos parecem ter. Que a mãe é superficialmente otimista, cooperativa, condescendente, mas que, não tão distante assim da superfície, se congela a ser mencionada qualquer coisa desagradável. É realmente uma pena que não tenhamos qualquer registro do seu olhar. É em ocasiões como esta que seus olhos mostrarão o ódio que congela o bebê. Mais uma vez citarei Hill para mostrar a grande proximidade entre um bom pensamento psicanalítico e bioenergético. Os desapontamentos que essas mães têm, na realidade, lançam-nas dolorosamente de volta ao seu próprio mundo de objetos interiores de amor e ódio. A criança que esteja sendo levada nos braços, na época de um estresse violento, que veio de dentro e até bem pouco fora parte de sua mãe, é a herdeira natural de toda sua frustrada busca de objetos. Não há nenhuma consideração teórica que nos obrigue a colocar a mais precoce etiologia da condição esquizofrênica no período pré-natal. A privação do amor materno não é uma experiência que até o momento possa ser identificada como ocorrendo anteriormente ao nascimento da criança. Os adultos que sofrem desse sentimento de privação exibem um padrão infantil de comportamento. Se o trauma é mais grave do que isso, deverá representar uma atitude negativa e não a ausência de uma atitude positiva. Uma atitude assim negativa na mãe deve ter um efeito adverso na criança que estiver portando nesta época. O elemento tempo é a razão pela qual uma criança exibirá essa perturbação, ao passo que seus irmãos estarão livres dela. Se supersimplifiquei o problema nesta discussão, minha intenção de assim fazê-lo foi deliberada. Desejei mais indicar um problema a partir do qual pudessem ser empreendidos estudos e investigações mais detalhadas. Vimos o efeito do ódio sobre o sistema bioenergético da criança. Como é que isso fica em termos de seu desenvolvimento emocional? Quais são os correlatos psicológicos desse estado bioenergético alterado? O caráter esquizoide e certamente o esquizofrênico deverão estar enfrentando a vida com um centro vital sensível e energético, mas com um sistema motor de descarga contraído, aleijado, posto que pôde confiar muito pouco em seu sistema motor. Depende de uma sensibilidade exacerbada para evitar o perigo e alcançar êxito no mundo material. Isto é evidentemente inadequado, o que leva sua frustração a aumentar a sensação de conflito. O conflito é basicamente o que fazer com suas tendências agressivas, já que há, como em todas as condições de danos traumáticos,
uma luta inconsciente para a recuperação da unidade perdida. O que impede isso? Difícil como possa ser o mundo adulto, da realidade no qual se vê em esquizoide ou esquizofrênico, é um mundo de calor físico, se comparado com o meio ambiente de sua infância e meninice. Mas ao oferecer calor, também apresenta perigos. O degelo pode provocar uma inundação que extravasará o leito do rio. A enchente de agressividade, dissociada de sentimentos ternos, só poderia ter um resultado: assassinato. A destruição do objeto que o ameaçava e magoava. A destruição da realidade inteira. Hill descreveu bem a situação ao dizer que, para o esquizofrênico, conquistar a independência de seu superego infantil, um dos objetivos da psicanálise, é, em seus sentimentos, totalmente equivalente ao assassinato de sua mãe.